Está precisando transformar a gestão da sua empresa com um sistema 100% online? Conheça agora as soluções da Supersoft Sistemas, através de programas especializados em gestão contábil e empresarial. Cuidamos do seu negócio e impulsionamos o sucesso da sua empresa através de tecnologia e inovação com total segurança de dados. Acesse agora mesmo supersoft.com.br e transforme a gestão da sua empresa. Olá, internautas do Jornal Cidade, sejam bem-vindos a mais um Arena JC. Hoje com um apresentador diferente. O nosso titular Léo Bauer está de férias, descansando ali, aproveitando o seu repouso. Então estou aqui no lugar dele para trazer as informações do esporte de Rio Claro e também do esporte nacional. Mas vamos começar então aqui com a nossa cidade. Vamos começar com o esporte de Rio Claro e começar falando de basquete, falando do Rio Claro Basquete. O Leão que vem se preparando aí para a próxima temporada 2022-2023, que vai disputar novamente o Campeonato Paulista e o NBB. E para isso o Rio Claro vem anunciando alguns nomes, alguns reforços, e o último deles foi anunciado ontem, terça-feira. Se trata do pivô Wesley Sena, que chega ao Rio Claro depois de disputar o NBB pelo Caxias do Sul. Wesley Sena tem 26 anos e teve média de 12,1 pontos por jogo, além de 4,4 rebotes e 11,5 de eficiência. O jogador é o terceiro reforço vindo do Caxias. Antes dele haviam sido anunciados o também pivô Rafa Oliveira e o ala Humberto. Além deles, o Rio Claro também já tinha contratado o ala Mogi, os alas armadores norte-americanos Dawkins e Holloway. O Leão também renovou com o Cassiano Bueno e o Arthur Costa, que já disputaram a última temporada aqui em Rio Claro. Na comissão técnica, a gente teve a renovação do Fernando Pena como treinador e a volta do Gustavo Montanha, que agora será auxiliar técnico da equipe principal e também técnico das equipes de base do Rio Claro Basquete. E como eu disse para vocês, vem se reforçando, vem se preparando para a temporada 2022-2023, que começa aí em pouco mais de um mês. E o Rio Claro já vai montando todo o seu elenco, toda a sua estrutura para fazer bonito e vem montando um bom elenco. Então vamos aguardar aí os próximos passos, os próximos anúncios para ver o que o Leão vai conseguir fazer nessa próxima temporada. Mudando de esporte agora, vamos para as lutas marciais, para as artes marciais. E Rio Claro tem várias categorias de destaque e o principal destaque recente é o kickboxing. No último fim de semana foi disputado o 31º Campeonato Brasileiro da modalidade e Rio Claro teve um destaque conseguindo 5 medalhas, sendo 3 de ouro e 2 de prata. Todos os atletas de Rio Claro que foram para a competição ficaram no pódio e os premiados foram Everton Rocha, que levou o ouro na categoria Low Kicks 84 quilos, Marcos Gomes, que faturou o ouro na Full Contact 81 quilos, Teovânio Henrique ficou também com o ouro na K1 67 quilos e as medalhas de prata foram para Carlos Delfino, que ficou em segundo lugar na Low Kicks 67 quilos e Lucas Cordeiro, que ficou com a prata na Low Kicks 57 quilos. Esses os 5 atletas de Rio Claro premiados no 31º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, que foi disputado em Vitória, no Espírito Santo. Esses resultados, excelentes resultados, classificaram todos esses atletas para a disputa da Copa Brasil de Kickboxing, que acontece em setembro no Paraná. Então, atletas de Rio Claro com bons resultados e classificados para outras grandes competições nacionais, onde a gente espera que esses representantes da cidade consigam mais bons resultados e, quem sabe, trazer mais medalhas aqui para o município. Falando agora de futebol, futebol local, na última sexta-feira, no Jornal de Esportes da Jovem Pan News Rio Claro, o presidente do Velo Clube, o Reginaldo Breda, conversou com a nossa equipe, veio aqui até o Grupo JC de Comunicação e falou sobre a possibilidade do Velo se tornar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que é uma modalidade aí administrativa que vem sendo escolhida, analisada por vários clubes. E o Breda falou então sobre
a possibilidade do Velo virar uma SAF num futuro próximo. Vamos conferir então a opinião do presidente do Velo. Olha, primeiro a gente tem que falar sobre a situação do Velo hoje, né? O Velo ele passou por um problema financeiro em 2009, 2010, aí foi desapropriado o estádio, né? Com esse dinheiro foi sanado parcialmente quase todas as pendências que o Velo tinha. Esse ano aqui a gente foi surpreendido com um bloqueio judicial na nossa cota na federação de processos que já haviam sido quitados em 2010 pela Justiça do Trabalho aqui. Né? Tivemos um trabalho enorme, né? Tivemos que contratar um advogado especialista para poder estar liberando. Então a gente sanou esse tipo de problema, saneou a parte dos processos trabalhistas. Tivemos um parcelamento que não havia sido feito na época das desapropriações na questão dos tributos federais, né, mais direcionado ao INSS. Já fizemos isso, estamos em dia com os pagamentos de imposto dentro do Velo. Tem uma pequena pendência de FGTS, mas é muito pouco, né? Foi adquirido na pandemia, mas já está sendo sanado. Quer dizer, o Velo hoje é uma equipe de futebol que não tem dívida para o futebol, né? Se você for comparar o Velo Clube hoje com qualquer outra equipe, hoje a dívida do Velo praticamente não existe, né? Isso é muito bom, né? Entendeu? Hoje, então, o Velo é um produto muito atrativo hoje para se transformar em SAF. Né? Perfeito. A gente já fez uma reunião com o Conselho Deliberativo do Velo, do qual já deixou a diretoria informada que esse for o caminho a ser tomado para melhoria da qualidade do futebol e da administração do Velo, que se siga o caminho da SAF. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, que a SAF é um produto novo, está todo mundo com o pé bem atrás para poder formalizar uma SAF, porque é um caminho sem volta. A partir do momento que você transforma um clube em SAF e traz uma nova administração financeira, aquele Velo Clube antigo, com esse CNPJ, deixa de existir para o futebol. Perfeito. Ele continua existindo como associação, como agremiação, né, como nome, né? Mas quem vai tomar conta do futebol, mandar e desmandar, são outras pessoas. São os investidores. Os investidores. Então é assim, se o Velo Clube tiver investidores que aí estão já investindo no Velo Clube, disposto a transformar o Velo Clube em SAF e o Velo permanecer onde está, né, com toda a sua estrutura atual, a gente entende que seria um excelente caminho a seguir, porque você poderia estar recebendo recurso, poderia estar recebendo aporte financeiro de alguns lugares onde o investidor teria garantia de retorno. Praticamente é você começar uma nova vida, né? Você deixa de lado aquilo que você está fazendo, você tem 20% daquilo que entra anualmente dentro do Velo Clube para continuar existindo com esse CNPJ atual e vida que segue. Mas para o futebol, se um dia essa SAF não der certo, né, o Velo Clube não tem como, a não ser que ele seja o maior acionista da SAF. Aí ele pode retornar e assumir novamente. Então, como é um produto novo ainda e ninguém ainda fez o documento, né, assinou essa documentação, o Velo Clube aguarda, acompanha, vai ter reuniões, vai ter grupo de assessoria na Federação Paulista assessorando as equipes da Série A2, para quem quiser se transformar em SAF, saber os caminhos a ser tomados, e o Velo vai estar participando de todo esse processo. Se lá no final a gente entender que a SAF é um bom negócio para o Velo, desde que seja comandado pelas pessoas que aí estão hoje, né, a gente vai e faz a SAF sim e entra na modernidade do esporte. E existe, já que seria comandada, no caso aí, se fizer uma parceria com investidores, os investidores passarem a ser os maiores acionistas, existe a possibilidade, no futuro, de tirar o time daqui e levar embora para outro lugar? Não, o Nascimento, a SAF é um produto novo que ela aceita tudo no papel. Se o Velo Clube colocar que a permanência do clube tem que ser na cidade de Rio Claro e assinar esse documento, o Velo não sai de Rio Claro.
É o caso da Portuguesa. A Portuguesa está fazendo uma SAF, acho que está mais adiantada é a da Portuguesa, fora do Cruzeiro, de outras equipes grandes aí. A Portuguesa colocou claramente no documento que os investidores teriam direito naquilo que tiver de material, de recursos humanos dentro da equipe. Perfeito. Mas que o patrimônio da Portuguesa permaneceria na Portuguesa atual. Entendi. Então, essa é uma maneira de você pensar. Tem vários jeitos de você fazer uma SAF. Né? E o Velo gostaria de fazer uma SAF bem dentro da nossa realidade. Se for fazer dentro da realidade de Rio Claro. Para não correr esse risco, né, do Velo ir embora daqui. Perfeito. E não gostaria disso, não. E de repente fica na mão de investidores que nem da cidade são, e aí começa a criar uma série de problemas dentro da cidade, né? Como já acontece em algumas situações que a gente tem acompanhado. Muito devagar com a SAF, né? Vamos estudar ela. O 15 está adiantando bem a parte da SAF lá em Piracicaba. Vamos ver como é que procede aqui nas outras equipes do interior. E se for uma boa pro futebol do Velo Clube, a gente pode voltar a conversar. Tá, então, né? O Breda falando sobre a possibilidade do Velo virar SAF, como ele mesmo disse, ainda em fase de estudos, em fase de conversas, análises, mas uma possibilidade aí para o futuro. Quem sabe o torcedor do Velo não vai ter essa novidade em alguns, ou no ano que vem, enfim, quando a conversa adiantar. Mas também, como disse o Breda, ainda muita análise, muita cautela, e vamos aguardar então para ver. Daqui a pouquinho a gente vai falar de esporte nacional, mas antes disso eu deixo vocês com um anúncio da Apia para você que quer trocar de carro. Olá, meu nome é Mônica, sou gerente de vendas do Grupo Apia. Estou aqui para informá-los de uma novidade nunca antes vista. Taos, Nivus e T-Cross com taxa zero. Isso mesmo, as SUVs mais desejadas do mercado agora com taxa zero. E diante desse fato, eu acabei de negociar com a montadora um lote exclusivo de ter esses produtos à pronta entrega. Venha para a Apia mais próxima, faça um test drive e verifique o quanto esse produto é diferenciado. Aguardo vocês. Até mais. Estamos de volta com o nosso Arena JC e, como eu prometi para vocês antes do intervalo comercial, vamos falar então de futebol nacional, do esporte nacional. Futebol nacional que tem nesta quarta-feira o início das oitavas de final da Copa do Brasil. E uma Copa do Brasil recheada de clássicos nessa fase, né? Inclusive, alguns desses jogos já começaram às 7 horas, junto aqui com o nosso programa, já estão rolando para você poder acompanhar. E quem gosta de futebol vai poder acompanhar muito jogo bom entre hoje e amanhã. Hoje, então, passando para vocês a tabela. Começou agora às 7 horas, Atlético Goianiense e Goiás, esse jogo no Antônio Ascioli, casa do Dragão, do Atlético Goianiense. Primeiro jogo das oitavas de final. Também às 19 horas teve início Bahia e Atlético Paranaense, jogo lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. Às 8 horas, clássico local entre Fortaleza e Ceará no Castelão, mando do Fortaleza nesse primeiro jogo. E um pouquinho mais tarde, às 9h30, aí os dois grandes clássicos da noite. Atlético Mineiro no Mineirão receberá o Flamengo, às 9h30, como eu já disse, para primeiro jogo. Lembrando que no fim de semana esses times se enfrentaram e o Atlético Mineiro venceu no Mineirão por 2-0. Então, uma reedição desse jogo que valeu pelo Campeonato Brasileiro. E o Corinthians recebe hoje na Neoquímica Arena o Santos, clássico paulista, então, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo também às 9h30, tem transmissão da Globo, do Premier, do Sport TV. Você que é corintiano, que é santista, ou que torce para outros times e quer acompanhar esse grande clássico, pode ficar ligado aí para não perder os detalhes dessa primeira partida entre os times na Copa do Brasil. Copa do Brasil que continua amanhã. Amanhã teremos Fluminense e Cruzeiro no Maracanã a partir das 19 horas. E o outro clássico paulista, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras jogam no Morumbi amanhã a partir das 8 horas da noite com transmissão exclusiva da Amazon Prime Video. Então, para quem assina streamings aí vai poder assistir. Quem não assina tem a chance ainda de assinar. Mas São Paulo e Palmeiras fazem o primeiro jogo. Lembrando que também se enfrentaram na última rodada do Brasileiro. O jogo foi na segunda-feira e o São Paulo perdeu do Palmeiras de virada nos acréscimos, também no Morumbi. Então, uma prévia aí desse duelo da Copa do Brasil. Quem levou a melhor foi o Palmeiras. Agora a gente vai ver amanhã quem que vai sair na frente.
nesse duelo que vale vaga nas quartas de final. E as oitavas de final, essa primeira parte das oitavas de final, acaba só na semana que vem, na quinta-feira, dia 30, quando o América Mineiro recebe o Botafogo no Independência. E aí depois, daqui um tempinho, os jogos de volta. E quando forem, a gente vai trazer para vocês de novo aqui no Arena JC. Mas o futebol nacional não fica só na Copa do Brasil. O fim de semana está chegando e já tem Brasileirão pela frente. Na sexta-feira teremos Inter e Curitiba, jogo em Porto Alegre. Esse jogo acontece às 9h30 da noite de sexta-feira. No sábado, às 4h30 da tarde, Atlético Paranaense e Bragantino. Também no sábado, às 19 horas, Flamengo e América Mineiro. E no sábado, também às 19 horas, teremos novamente um Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Hoje, então, Corinthians e Santos pela Copa do Brasil, às 9h30. E sábado, 7 horas da noite, Corinthians e Santos novamente, dessa vez pelo Brasileiro, os 2 jogos na casa do Corinthians. Também no sábado, ainda para fechar o sábado de Brasileirão, Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentam às 9 da noite. No domingo, às 4 da tarde, Botafogo e Fluminense, clássico carioca. Avaí e Palmeiras, o Verdão, líder do campeonato, vai a Santa Catarina tentar, quem sabe, ampliar a vantagem ali para os seus adversários. O jogo acontece às 4 horas. Às 18 horas, São Paulo e Juventude, Ceará e Atlético Goianiense. E fechando a rodada também às 18 horas, Goiás e Cuiabá. Essa então, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no final de semana. Mas antes disso, como eu disse, os jogos de hoje e amanhã pela Copa do Brasil. Esse foi o Arena JC de hoje. Convido vocês a continuarem acompanhando a programação diária do JC todos os dias às 19 horas. Você tem os programas. Amanhã, JC Business com a apresentação da Mariângela Tavares de Lima. E aí, a gente segue com a nossa programação normal a partir de segunda-feira. Sexta-feira não teremos programa em virtude do feriado do aniversário de Rio Claro. E o Arena JC, como vocês sabem, volta na próxima quarta-feira às 7 da noite. E eu estarei aqui novamente, já que o Léo seguirá de férias. Até a próxima. Valeu! Olá, eu sou o Dr. Gustavo Fink. Estou aqui para apresentar o Unimed Smart Help, o novo serviço para atendimento de urgência e emergência da Unimed Rio Claro. Um serviço inteligente que lhe oferece rapidez, segurança, eficiência e muito mais comodidade no atendimento pré-hospitalar. Antes de procurar o pronto atendimento, ligue 0800 770 6766. Unimed Smart Help. Cuidar de você, esse é o plano. Óleo de cozinha usado? Na pia, nem pensar. Óleo usado é para reciclar. Disque coleta gratuita pelo telefone ou WhatsApp 3527 1125 e 99998 9425. Retiramos em sua residência ou estabelecimento comercial. Verde Gerenciamento de Resíduos, conscientizando pessoas a serviço do planeta. Serviço autorizado Cepladema Rio Claro.